Olá! Era uma vez Teobaldo, dono da empresa ABC, prestadora de serviço na área de desentupimento de esgoto. Na data de hoje, Teobaldo descobriu que seu funcionário Robério estava cobrando de seus clientes um valor mais barato para a realização do mesmo serviço, desde que contratassem diretamente com Robério. Diante dessa situação, Teobaldo procura você, um advogado ou uma advogada especialista na área, para que lhe diga se pode ou não demitir o funcionário por justa causa. E se pode, sob qual fundamento legal? E aí, você saberia orientar Teobaldo? Se você não sabe e quiser saber a resposta, fique conosco. Meu nome é Maurício e seja bem-vindo ao canal Era uma Vez Direito. Não esquece de se inscrever e dar o like no vídeo, para ajudar esse canal a ajudar mais pessoas como você. Também é importante que você deixe seu comentário abaixo, para que o YouTube entenda que o vídeo é interessante e indique a outras pessoas. Caderno e caneta na mão, o tema de hoje é dispensa do empregado por justa causa, espécies, ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento e negociação habitual. Então, vamos ao tema? Vimos no vídeo sobre dispensa do empregado por justa causa, conceito e requisitos, que as espécies de justa causa estão elencadas no artigo 482 da CLT, que assim dispõe: constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço. Condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Desídia no desempenho das respectivas funções, embriaguez habitual ou em serviço, violação de segredo da empresa, ato de indisciplina ou de insubordinação, abandono de emprego, ato lesivo da honra ou da boa-fama praticada no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem, ato lesivo da honra ou da boa-fama, ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem, prática constante de jogos de azar, perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado, e no parágrafo único diz: constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. Neste vídeo, estudaremos as três primeiras, quais sejam atos de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento e negociação habitual, respectivamente as alíneas A, B e C do artigo 482 da CLT. Vamos lá? Iniciamos então o tema com a hipótese descrita na alínea A do artigo 482 da CLT, ou seja, ato de improbidade. Ímprobo é o indivíduo desonesto. Assim, age com improbidade o empregado desonesto
que atua de forma contrária à lei, à moral ou aos bons costumes. Apesar desse conceito, a definição na doutrina não é tão pacífica assim. Existem basicamente duas correntes. A primeira é a corrente subjetivista, cujos seguidores são Alice Monteiro de Barros, Gabriel Saad, Mozart Victor Russomano, Sérgio Pinto Martins e Volha Bonfim Cassar. Para essa corrente, o conceito de improbidade coincide com aquele apresentado anteriormente, ou seja, improbidade é todo ato de desonestidade contrário à lei, à moral ou aos bons costumes. Aqui, seria irrelevante que o ato causasse prejuízo ao empregador ou fosse praticado no local de trabalho, uma vez que a conduta desonesta, independentemente do lugar em que é praticada, provoca a quebra da confiança essencial à relação de emprego. Para a corrente subjetivista, seria ato de improbidade, por exemplo, a conduta do empregado que falsifica atestado médico para justificar falta ao serviço. A segunda corrente é a chamada corrente objetivista, cujos seguidores são Amaury Mascaro do Nascimento, Homero Batista Mateus da Silva, Marcelo Moura e Maurício Godinho Delgado. Para esta corrente, considera-se falta grave decorrente de ato de improbidade todo aquele ato praticado contra o patrimônio da empresa ou de terceiros. A corrente objetivista defende que os atos de desonestidade que não causem prejuízo direto ao empregador ou a terceiros, em razão do contrato de trabalho, não devem ser enquadrados como atos de improbidade, conforme dispõe a linha A do artigo 482 da CLT, mas sim como mau procedimento, constante na linha B do artigo 482 da CLT. Mas qual corrente prevalece? Bem, tanto na doutrina como na jurisprudência, a prevalência é da corrente subjetivista. Para fins de prova, o mais importante é saber o básico, ou seja, que improbidade é conduta criminosa que normalmente importa em prejuízo patrimonial ao empregador ou a terceiros, como furto, roubo, apropriação indébita, falsificação de documentos, etc. Entendido até aqui? Então vamos para a segunda hipótese de justa causa, definida no artigo 482, a linha B da CLT, que é a incontinência de conduta ou mau procedimento. Neste caso, é bom alertar o estudante que, apesar de o legislador ter utilizado a conjunção ou, dando a entender que as expressões são sinônimas, não são. Ambas se referem à conduta do empregado contrária à moral e às regras de boa convivência. Porém, há diferença entre elas. Então vamos ver, a começar pela incontinência de conduta. Incontinência de conduta constitui violação específica da moral sexual, como, por exemplo, o assédio sexual, o uso de telefone da empresa para ligar para o Disque Sexo, prática de atos obscenos, envio de e-mail ou visualização de conteúdo pornográfico, dentre outros. Mau procedimento. O mau procedimento, por sua vez, é a violação da moral de forma genérica, excluída a moral sexual, ou seja, toda conduta praticada pelo empregado que se distancie daquilo que é bom e correto, traduzindo-se em atitudes desrespeitosas, incorretas, violando a legislação ou até mesmo regras internas da empresa. Como exemplo de mau procedimento, podemos citar o empregado que dirige o veículo da empresa sem a devida habilitação, utilização de entorpecentes no local de trabalho, pichação das paredes do estabelecimento,
danificação de equipamentos da empresa, perturbação do ambiente de trabalho, dentre outros. Ok? Por fim, a terceira hipótese descrita no artigo 482 da CLT é a negociação habitual. O artigo 482, a linha C da CLT, dispõe que constitui justa causa a negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. A doutrina entende que este dispositivo seletista contempla dois tipos distintos. O primeiro seria a concorrência desleal. Concorrência desleal é assim considerado como todo ato do empregado, seja vendendo produtos ou prestando serviços, em franca concorrência com o empregador, violando o dever de lealdade a ser observado pelas partes contratantes. Por exemplo, um vendedor que oferece ao cliente da loja um produto por preço menor, desde que comprado diretamente com ele, ou um prestador de serviço que oferece serviço ao cliente da empresa por preço menor, desde que contratado diretamente com ele. A caracterização da concorrência desleal independe de cláusula expressa de não concorrência no contrato de trabalho. Basta apenas que a conduta do empregado configure prejuízo ao empregador, por exemplo, pela redução das vendas, pela perda de clientes, etc. Atenção! Se a atividade exercida paralelamente pelo empregado não afeta a atividade do empregador, não se configura a hipótese de concorrência desleal e não se enquadra no artigo 482, a linha C da CLT. Ok? O segundo tipo é a negociação habitual no ambiente de trabalho, com prejuízo ao serviço. Neste caso, não se trata de concorrência desleal, mas sim de uma certa desídia do empregado em decorrência da venda de produtos no local de trabalho. Como exemplo, podemos citar a secretária de uma clínica que passa boa parte do tempo ofertando produtos de beleza aos pacientes de seu empregador. Certamente, ela será relapsa no exercício de suas atribuições, de modo que poderá sua conduta ser enquadrada nesta hipótese de justa causa. Atenção! Tanto na hipótese de concorrência desleal como na de negociação habitual no ambiente de trabalho, é requisito legal que o empregador não permita a atividade do empregado. Caso contrário, haverá perdão tácito, não ocorrendo a hipótese de justa causa. Para encerrar, cabe esclarecer que a apuração de qualquer hipótese das condutas definidas como justa causa não exigem maiores formalidades, cabendo ao empregador fazer prova da ocorrência da falta através de qualquer meio de prova lícito. Entendido? E aí, você conseguiu ajudar o nosso amigo Teobaldo com o problema trazido no início do vídeo? Se conseguiu, parabéns! Se não conseguiu, vamos à resposta. Conforme vimos no vídeo de hoje, considera-se concorrência desleal todo ato do empregado, seja vendendo produtos ou prestando serviços em franca concorrência com o empregador, violando o dever de lealdade a ser observado pelas partes contratantes. Assim, Robério, ao oferecer os mesmos serviços de sua empresa a clientes de seu empregador por preço menor, desde que contratados diretamente com ele, praticou a falta grave de concorrência desleal, incidindo na hipótese prevista no artigo 482, a linha C da CLT. Entendido? E agora, conte para nós se você já passou por uma situação parecida com a de Teobaldo ou com a de Robério. Deixe sua história nos comentários abaixo. Sua participação
é muito importante para nós. E com isso, encerramos o nosso vídeo sobre dispensa do empregado por justa causa, espécies, ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento e negociação habitual. Espero que você tenha gostado e que realmente tenha te ajudado a saber mais sobre esse assunto. Não perca os próximos vídeos sobre a complementação da matéria. Agradeço muito sua companhia e desejo muito sucesso em sua vida. Peço que ative o sininho para receber nossas atualizações, deixe seu comentário abaixo para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais e compartilhe o vídeo. Afinal, estamos compartilhando conhecimento. Bons estudos e até mais!